Olá pessoal, saudações OnLuz. Eu sou a Margarete, terapeuta em homeopatia integrativa no Instituto OnLuz, em que esta técnica, a homeopatia integrativa, ela é um sistema de tratamento alternativo que visa colaborar, cooperar com o melhor bem-estar para todas as pessoas. Ela não tem contraindicação e pode ser utilizada em todas as idades, em todas as patologias, para que ocorra a recuperação do organismo, a restauração, a regeneração de tudo aquilo que a gente vem desencadeando, de problemas, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, e que traz um benefício muito importante para todas as pessoas que assim utilizam da homeopatia a médio e longo prazo, certo, gente? Então, a homeopatia desenvolvida pelo Instituto OnLuz, ela visa justamente observar cada um dos pontos mais importantes que a pessoa vem desencadeando no seu dia a dia, o seu histórico de saúde, o seu histórico familiar, o seu histórico emocional, para poder desenvolver o melhor tratamento que a pessoa precisa para aquela situação que ela vem desencadeando no presente momento. E a homeopatia integrativa, ela justamente visa trazer muitas questões, digamos assim, para que a pessoa vá se observando também, porque a homeopatia desenvolvida pelo Instituto OnLuz, ela é uma homeopatia terapêutica, ou seja, além das pessoas trazerem as suas questões para a indicação da melhor fórmula, também feito alguma abordagem para que a pessoa possa ir identificando ainda mais o seu padrão de comportamento para desenvolver então a melhor solução para tudo aquilo que ela vem apresentando na sua atual existência, no seu atual momento, em tudo aquilo que a pessoa vem enfrentando de alguns desafios. Então, a homeopatia terapêutica integrativa desenvolvida pelo Instituto OnLuz possibilita também essa expansão um pouquinho maior de consciência, certo, gente? E no vídeo terapêutico de hoje, tá? Eu vou trazer para vocês como que a homeopatia integrativa pode contribuir para os transtornos da infância. Porque a gente percebe que existem muitas situações que acabam desencadeando durante o período da infância nas crianças e que elas vêm desencadeando um quadro mental, emocional, físico um pouco mais desafiador para os seus pais. E também para toda a comunidade escolar, porque principalmente as crianças que estão nessa idade escolar, elas acabam desencadeando um período um pouco mais desafiador nas suas vidas, justamente por conta das adaptações que ela precisa realizar, tá? Então, a homeopatia, ela pode contribuir e muito para todo o desenvolvimento que a criança manifesta, que ela está ali nesse período de desenvolvimento, tanto da sua personalidade, como de convivência, no ambiente escolar, com colegas e com a própria família também, para trazer um melhor bem-estar, um melhor desenvolvimento para a criança, para que ela então consiga se desenvolver emocionalmente, intelectualmente e fisicamente em todos os seus pontos. Certo, gente? Pois bem, então o que acontece, Nessa palestra, nessa orientação terapêutica, eu vou trazer para vocês alguns pontos principais. Então, a gente sabe, que muitas crianças, ao chegarem na idade escolar, elas podem apresentar algum tipo de dificuldade de aprendizado, uma falta de atenção, falta de concentração, distúrbios alimentares, agressividade consigo e também com os outros, brigas, com colegas da escola, brigas com os seus familiares, sejam com pais, sejam com irmãos, sejam com os demais familiares que convivem com ela. Muitas vezes essas crianças também acabam não querendo realizar as atividades escolares, permanecem muito tempo nos jogos virtuais, videogame, PlayStation, ou jogos ali que tem online também, e que acaba também gerando muita interferência na vida da criança, no aprendizado da criança, no comportamento também, que ela pode vir a se desenvolver um pouco mais de agressividade em alguns momentos, entre tantas outras situações que vão se desenvolvendo
ao longo do período escolar, tá, gente? Isso desde ali, quando a criança entra na pré-escola, ainda muitas vezes no berçário, né? Berçário, pré-escola, alfabetização, e todos os demais conceitos ali, né, da escola, os demais graus da escola que a criança ela vai se desenvolvendo, seja ali no ensino médio, seja no ensino fundamental, ou melhor, invertendo, né, gente, no ensino fundamental, ensino médio, e leva isso também muitas vezes para a sua vida adulta, tá? E nesse ponto, quando existem esses transtornos, esses distúrbios, muitas vezes que as crianças vêm manifestando, elas acabam ficando muito mais estressadas, nervosas, ansiosas, agitadas, desobedientes. Algumas crianças acabam apresentando questões de insônia, têm pesadelos, né, acabam tendo o chamado terror noturno também, algumas crianças das mais variadas idades, dentre tantos outros distúrbios que também acabam se manifestando na vida da criança, tá? E algumas também, né, gente, a gente sabe que elas acabam desenvolvendo problemas respiratórios, alérgicos, de baixa imunidade, em alguns casos, algumas patologias um pouquinho mais severas e transtornos hormonais que também acabam se manifestando na vida da criança. Mas e por que isso acontece, Margarete? Aqui eu trouxe, sabe, um breve relato de algumas situações que mais desencadeiam, e é lógico, né, gente, que existem muitas outras situações. Então, por que isso acontece na vida da criança, na vida da família e acaba atingindo também a comunidade escolar, tá? Então, a nossa personalidade, gente, ela vem sendo formada desde o nosso ventre materno, tá? Então, tudo aquilo que a mãe veio vivenciando durante a sua gestação, ela é transmitida para o bebê, né? Tanto a questão alimentar, mas também, né, que é transmitida ali pelo cordão umbilical, né, todos os nutrientes que a criança precisa para o seu desenvolvimento intrauterino, mas também todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as emoções, todos os acontecimentos que a mãe vivencia, ela transmite para o seu bebê no período gestacional, tá? Além das memórias celulares que a mãe tem e que o pai tem, também são transmitidos durante a gestação e depois do nascimento da criança, conforme vai acontecendo ali o convívio familiar, tá? Então, todas as memórias que o pai tem, que a mãe tem, todos os traumas, os medos, os bloqueios, tudo aquilo que foi muito dolorido para a vida do pai e da mãe, também é disseminado para a criança, tá, gente? Além de que tudo aquilo que vai se desenvolvendo no ambiente familiar, a criança também acaba captando aquela informação, aquele desconforto, muitas vezes, que o pai e a mãe acabam chegando em casa por conta de um estresse que tiveram no trabalho, por conta de alguma situação um pouco mais desafiadora que vem acontecendo no seu desenvolvimento, né, no desenvolvimento do pai e da mãe também, porque a gente está em constante desenvolvimento, acaba afetando a criança naquele momento e ela reproduz um determinado padrão de comportamento que ela percebe que está acontecendo em casa, tá? Que ela percebe que muitas vezes os pais, por mais que tentam não demonstrar para a criança, tentam lá ficar isolados para tentar resolver ali alguma coisa que está se apresentando, né, para o casal resolver junto, mas a criança sente toda aquela agitação entre os pais, aquela preocupação dos pais ali e também acaba reproduzindo depois um comportamento um pouquinho mais preocupante, digamos assim, para a criança também, tá? Então, nesse aspecto, é de fundamental importância haver um equilíbrio familiar, observando todos os comportamentos, observando tudo aquilo que cada um vai manifestando no ambiente familiar, para que haja, então, o desenvolvimento da criança em tudo aquilo que ela precisa realizar e aprender. E também o convívio entre o pai e a mãe também é de muita importância, né? A harmonia, o equilíbrio, o diálogo também, que vai tornar com que a vida da criança seja bem mais tranquila e equilibrada, tá? Então, esses são alguns pontos, gente, que a homeopatia terapêutica desenvolvida pelo Instituto Onlus proporciona para todas as pessoas que buscam, então, o tratamento com a gente aqui, tá, gente?
E como que a homeopatia, Margarete, pode ajudar em todas essas questões, em todos esses traumas, esses medos, esses bloqueios que a criança acaba manifestando e que também faz parte ali do convívio familiar, tá? Então, a homeopatia, gente, a gente faz uma avaliação, tá? Então, é uma avaliação que às vezes dura em torno de 1h30, 2 horas. Tem casos que eu cheguei a fazer uma avaliação de 3 horas com a pessoa, porque ela relata muitas informações, é muita história, é muita vivência, tá? E aí, com base em todos os relatos, né, que é feito, né, pela pessoa, a gente busca encontrar os principais sintomas que geram aqueles quadros desafiadores para a pessoa ali, né, caso venha alguém, né, ou fazer o tratamento homeopático, como também a todas aquelas situações desafiadoras que a criança está manifestando, o que mais está perturbando a vida dela, se é o nervosismo, se é a agitação, se é a hiperatividade, né, as crianças que têm os transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade, autismo, outros transtornos de personalidade que também estão sendo identificados pelos profissionais que atuam nas áreas terapêuticas, como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos também, né, que fazem um acompanhamento muito importante para o desenvolvimento da criança. E na avaliação homeopática, então, quando tem um diagnóstico já trazido, né, feito pelo profissional habilitado para desenvolver um diagnóstico, porque a homeopatia ela não traz, né, não desenvolve um diagnóstico, ela apenas através do diagnóstico pronto, a gente através da entrevista e com o diagnóstico pronto, a gente percebe muitas das questões ali, então, trazidas pela criança, trazida pelos pais ou por qualquer pessoa que também busca a questão do tratamento homeopático. A gente avalia todas essas questões e aquilo que mais está interferindo no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento das tarefas, do comportamento que muitas vezes a criança vem desenvolvendo, aquilo que mais está prejudicando naquele momento o desenvolvimento como um todo da criança, tá? Vamos focar na criança aqui, né, Margarete? Então, quanto mais relatos existirem, quanto mais os pais perceberem o que mais se desenvolve na criança, tá? Mais se torna uma avaliação produtiva, uma avaliação que vai apontar justamente aquilo que mais está trazendo um transtorno nesse primeiro momento para a criança, tá, gente? Então, é realizada essa consulta com os pais da criança. Dependendo da idade, a criança ela também pode estar presente, né? Porque a criança, muitas vezes, que já está ali na fase da adolescência, vamos dizer assim, ela já consegue dizer aquilo que ela está sentindo, ela já consegue expressar, então, aquilo que ela está sentindo para poder fazer um relato mais importante de tudo aquilo que ela vivencia naquele momento, o que mais a perturba. Porque a gente percebe também que muitas crianças, dependendo da sua condição física, da sua condição emocional, elas também acabam passando por bullying nas escolas, né? E esse é uma tarefa da comunidade escolar que precisa também trabalhar muito essa questão nos seus alunos, tá? E aí a criança que passa por alguma determinada situação assim, né, gente, ela vai desenvolvendo também alguns transtornos, alguns medos, alguns traumas e acaba limitando muito a sua condição intelectual, de aprendizado, a sua condição emocional, muitas vezes que fica muito fragilizada e acaba muitas vezes desenvolvendo inclusive algumas dores, né? Que não tem diagnóstico médico porque são dores de fundo emocional. Então, quando a criança e os pais vêm para avaliação homeopática, é de extrema importância relatar, né, todas as condições que ela vive, né, as dores, né, sintomas físicos como um todo, onde que ela está sentindo dor de cabeça, dor no coração, dor no peito, dor no estômago, dor na barriga, dor nos membros superiores, né, nos braços, nos membros inferiores, nas pernas, enfim.
todas as dores que a criança manifesta, muitas vezes qual é a forma de alimentação que ela também tem, né? Porque muitas vezes a forma de alimentação também acaba desencadeando muitos fatores ali do desenvolvimento da criança, a prática de atividades físicas, quais os medos que a criança manifesta, tudo aquilo que está acontecendo ali no convívio familiar, dentre tantos outros pontos importantes que é observado na avaliação da homeopatia. E com base em todos esses relatos, nessa conversa terapêutica que a gente vai tendo com o familiar, né, com o pai, com a mãe e com a criança, caso a criança precise estar junto, ou o adolescente, né, para que a gente possa então buscar a melhor fórmula homeopática que vai promover a curto prazo o alívio considerável daquele transtorno e a médio e longo prazo o melhor bem-estar para tudo aquilo que a criança precisa desenvolver nas suas tarefas, bem como melhorar a convivência em todos os seus âmbitos, seja na família, seja na escola, seja com os colegas, né, com os amigos, enfim, que vai, com o passar do tempo, trazendo um alívio considerável de todas essas situações, tá, gente? Então, é muito importante ter um relato muito intenso, né, muito verdadeiro, muito profundo, de tudo aquilo que a criança vem manifestando, para que aconteça a melhor forma de tratamento, né? Se escolha a melhor forma de tratamento para que a criança possa, então, fazer o uso da homeopatia e vir trazer muito alívio, muito equilíbrio, muita harmonia em tudo aquilo que ela precisa desenvolver nas suas tarefas do dia a dia, tá? Então, a homeopatia, gente, ela é um tratamento complementar, né? Como eu falei anteriormente, que ela vai estimular o organismo a recuperar a sua energia vital que foi danificada pelos traumas vividos pela criança ou tudo aquilo que ela carrega também dos seus familiares. Então, a homeopatia, gente, ela possui, em média, 2.000 fórmulas homeopáticas. E cada uma destas fórmulas homeopáticas, elas têm um determinado sintoma que precisa ser trabalhado. E aí esse sintoma, trazido pela fórmula homeopática, ela vai atuar na célula, no órgão aqui que está apresentando algum tipo de dano, provocando ou promovendo, melhor dizendo, a sua regeneração a médio e longo prazo, tá? Então, a homeopatia, ela vai naquela célulazinha que tá com algum defeitinho ali, gente, para poder promover a regeneração daquela célula, daquele órgão, daquele nosso neurônio, digamos assim, que tá com um probleminha ali na sua sinapse e que tá trazendo, então, a ansiedade, tá trazendo muitas vezes uma preocupação, está trazendo aquela situação em que a criança fica muito preocupada quando tem uma prova para realizar e ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender. Muitas vezes toda essa situação também acaba desencadeando na criança, como eu falei anteriormente, né, por conta de todos essas preocupações excessivas que a criança vem manifestando para conseguir estudar adequadamente, ela pode vir a manifestar alguns problemas de saúde, né, como alergias, ela pode manifestar também questões respiratórias, que é muito comum para muitas crianças por conta do excesso de atividades que muitas crianças têm também, então elas acabam manifestando uma bronquite, uma bronquiolite, uma asma, uma rinite, laringite, faringite, amidalite, então todas essas questões, por conta do quadro emocional da criança, ela acaba manifestando, tá, gente? Então, a homeopatia, ela justamente vai trabalhar naquela situação ali daquela célula do nosso organismo, do nosso sistema, principalmente aqui, né? Sistema cardiorrespiratório, sistema linfático, né? Que trabalha toda essa questão aqui também da laringe, faringe, né? O nosso sistema imunitário também, né? Fazendo com que o nosso organismo, às vezes, ele esteja trabalhando em excesso e precisa ter uma recuperação um pouco mais intensa. A homeopatia, ela, através daquela fórmula específica, ela vai fazer com que o nosso organismo a médio e longo prazo comece a trabalhar
na velocidade, digamos assim, que precisa para poder restabelecer a saúde, tá? Então, a homeopatia, ela vai preencher, como eu disse essa semana, né, para uma pessoa, ela vai preencher aquele buraquinho, digamos assim, que falta, que o remédio tradicional, né, o remédio alopático, que muitas vezes a criança já está tomando para controlar a ansiedade, a hiperatividade, enfim, mas que acaba talvez não tendo o efeito desejado. Então a homeopatia, ela vai naquele lugarzinho ali que está precisando preencher alguma coisa para poder fazer o restabelecimento de toda aquela condição do corpo que precisa voltar ao seu estado natural sem que haja muitos efeitos ou quase nenhum efeito nocivo para o organismo, tá? Porque a homeopatia, ela não promove situações de vícios, digamos assim, né? Ela não vai tornar a pessoa viciada naquele medicamento, o contrário da alopatia, tá? Então, a homeopatia, ela vai justamente trazer um benefício muito amplo para a criança fazer, né, tudo aquilo que ela precisa fazer sem causar reações adversas que o caso da alopatia acaba causando, né? Então, a homeopatia, ela é muito sutil no seu trabalho e vai justamente trazer aquela restauração necessária para a vida emocional, para a vida da saúde da criança como um todo e também para os pais, né, gente? Porque a gente sabe que os pais acabam ficando muito preocupados com toda aquela condição da criança e a homeopatia também pode ajudar no equilíbrio emocional, mental e físico dos pais que precisam dar todo o suporte para a criança que está passando por aquele momento um pouco mais desafiador, tá? E outro ponto também que é importante salientar aqui é que a homeopatia, ela trabalha em conjunto com os tratamentos já realizados pela criança, tá? Então ela vai complementar o tratamento multiprofissional que já vem sendo realizado pelo psicopedagogo, pelo neuropsicopedagogo, pelo médico pediatra, pelo neurologista, pelo fisioterapeuta, enfim, a homeopatia, ela vai complementar aquele trabalho que já vem sendo utilizado, né, pelos pais para dar o melhor que eles podem para os seus filhos, para que ocorra ali um trabalho em conjunto, então, para o melhor desenvolvimento da criança, certo, gente? E quanto mais houver, a gente sabe, né, o envolvimento do familiar no tratamento da criança, melhor vai ser a sua recuperação e, por consequência, melhores serão os resultados no desenvolvimento emocional, físico e intelectual da criança, certo, gente? Então, a homeopatia, ela vem para isso, ela vem justamente para contribuir ainda mais para o processo do desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da família como um todo, principalmente restaurando e trazendo a saúde necessária que a criança precisa para se desenvolver cada vez mais, tá? Então ela vem para complementar aquilo que a criança está precisando, trazendo o melhor benefício para tudo e para todos, certo, gente? Pois bem, então essas são algumas questões de como a homeopatia ela pode ajudar, tá? Ela vai trabalhar naqueles aspectos mais desafiadores que a criança está apresentando para trazer um melhor bem-estar para ela e para todos os familiares que estão ali envolvidos, certo, gente? Então, para quem quiser agendar a sua avaliação, eu faço atendimentos online para todo o Brasil, tá? Presenciais aqui em Palhoça e também em Florianópolis, para que as pessoas possam se deslocar para quem assim quiser um atendimento presencial, porém online também é realizado, porque a homeopatia ela não precisa ter uma avaliação física ali, né? A gente não vai ficar olhando, fazendo nada de físico, de uma avaliação física na pessoa, e sim apenas dos sintomas, os relatos que a pessoa apresenta para poder
encontrar a melhor fórmula homeopática, certo? Então aqui tá os meus contatos para que você possa fazer o agendamento da sua avaliação e trazer o melhor bem-estar para o seu filho e para você também, né? Se você sente que precisa trabalhar, né, as suas condições emocionais para poder ajudar um pouquinho mais o seu filho também, a homeopatia também com certeza vai te ajudar, certo, gente? Bem, essas eram as orientações homeopáticas que eu precisava trazer para vocês hoje. Agradeço a cada um que acompanhou essa orientação e deixo esse recadinho, né? Para que todos possam buscar a sua cura, a sua evolução, o seu bem-estar para todos os sentidos. Gratidão a todos e quem se ama, se cura. Certo, pessoal? Gratidão e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!